Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará jamais. Palavra de Deus permanece, dura para sempre. É por isso que queremos nos unir à palavra de Deus, porque escutando e praticando a palavra de Deus, entramos na eternidade. Como está o nosso coração? Como temos disposto a nossa vida para acolher a mensagem da palavra de Deus? Quanto tempo do nosso dia dedicamos para escutar o que nos diz o Senhor através da sua palavra? Meu irmão e minha irmã, diariamente temos esta oportunidade de escutar, refletir, rezar e procurar colocar em prática aquilo que nos diz a palavra de Deus. Vamos aproveitar este momento e, com muita atenção, acolher a mensagem de Deus dirigida ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse, estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonita mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração hoje. Não nos esqueçamos, nós estamos nos últimos dias escutando o discurso de despedida de Jesus dos seus discípulos. Portanto, Jesus está transmitindo aos seus discípulos os seus ensinamentos fundamentais, aquilo que é indispensável para os discípulos continuarem a sua missão. Portanto, são também os elementos indispensáveis para nós, para que possamos viver bem a nossa fé cristã. O Evangelho começa com essa expressão de Jesus: quem tem meus mandamentos e os observa é aquele que me ama. Portanto, observar os mandamentos de Jesus é amar. Não podemos, de alguma outra forma, realizar o que manda Jesus a não ser através do amor. Afinal de contas, qual é a síntese do mandamento de Jesus? Amor. Amar a Deus e amar aos irmãos. Portanto, quem ama é aquele que pratica o mandamento de Jesus. É essa a expressão de Jesus no início do trecho que nós escutamos. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Sem amor, não podemos observar os mandamentos de Jesus. Não adianta a gente decorar, ter na cabeça o mandamento de Jesus, se a gente não souber dispensar amor uns para com os outros. Afinal de contas, observar o mandamento de Jesus se traduz nos nossos gestos de amor. E diz mais o Evangelho: quem me ama será amado pelo Pai. Quem me ama será amado pelo Pai. Portanto, é uma relação de reciprocidade de amor. Se doa e se recebe o amor. E Jesus diz: eu o amarei e me manifestarei a ele. Afinal de contas, Jesus é a manifestação do amor do Pai Eterno para a humanidade. Judas faz uma pergunta interessante, que talvez seja a pergunta de cada um de nós. Diz assim: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Muitas vezes nós também acabamos fazendo esse tipo de pergunta, porque pensamos que nós somos mais amados por Deus, que nós somos mais importantes,
e melhores pelo fato de ser cristão. Mas não é este o critério. É por isso que a resposta de Jesus é simples e profunda, nos ensinando qual é realmente o critério. Diz Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Portanto, qual é o critério da nossa relação com Deus? Qual é o critério para que Ele manifeste o seu amor? O critério é justamente o amor. Se amamos, é aí que está o critério da nossa relação com Deus. Temos amor? Este é o critério para a vida dos cristãos. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Bonito também essa dimensão do guardar a palavra, porque a palavra não é simplesmente um escrito qualquer. A palavra é o próprio Cristo, portanto, quem ama guarda o próprio Cristo. Quem ama a Cristo carrega-o consigo. E é por isso que o texto diz: nele estabeleceremos morada, porque quem escuta a palavra de Deus se torna morada do próprio Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, pela escuta da palavra de Deus, muito mais do que nos respeitar, deveremos nos reverenciar, porque dentro de nós está Deus. Então, quem escuta, quem observa a palavra de Deus, diz o Evangelho: nós viremos Jesus e o Pai e habitaremos, faremos morada nele. Portanto, pela escuta da palavra de Deus, nós nos tornamos morada do próprio Deus. Nós nos tornamos tenda de Deus. E isso é muito bonito. Nós não podemos perder esta consciência de que pela escuta da palavra de Deus nós somos tenda, morada, casa do próprio Deus. E o Evangelho continua dizendo: quem não me ama não guarda minhas palavras. A minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus é a palavra eterna do Pai enviada a este mundo, portanto, ele não fala por si mesmo. A sua palavra é a palavra do Pai. E esta palavra é Ele mesmo. Portanto, acolher a palavra é acolher o próprio Cristo, aquele que o Pai enviou a este mundo. E diz mais o trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir: essas coisas vos disse estando entre vós. Jesus está preparando os seus discípulos para o momento da sua partida para o Pai Eterno. E Jesus faz uma promessa: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Jesus vai para junto do Pai, mas Jesus não deixa os seus discípulos órfãos. E isso é muito bonito, como que Jesus prepara o coração dos discípulos, ajudando-os a permanecerem fortes, animados, encorajados para continuar a missão. Como dissemos, estamos terminando o tempo pascal. Celebraremos a festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que marca o fim da missão terrena de Cristo. E logo em seguida, nós celebraremos a festa de Pentecostes, que marca o início do tempo da Igreja. A Igreja continua a missão de Jesus. É por isso que aqui, enquanto Jesus está preparando os seus discípulos, ele faz esta promessa do Espírito Paráclito. A palavra Paráclito significa defensor, advogado. Ele vai para junto do Pai, mas o grupo dos seus discípulos não ficará desamparado. Os seus discípulos terá um defensor por eles. Por isso os discípulos podem continuar a missão de Cristo no mundo, porque estão assistidos pela força do Espírito Santo, que é o advogado, o defensor da Igreja. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos realizar bem a missão da Igreja se não estivermos abertos para a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem atualiza no hoje da história as ações de Jesus. E aqui o Evangelho diz que o Espírito Santo tem uma função dupla. A primeira é de ensinar e a segunda de recordar. É o Espírito quem ensina a Igreja tudo o que fez e tudo o que falou Jesus. E é o Espírito Santo quem recorda a Igreja em todos os momentos e em todos os tempos tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos enquanto caminhava neste mundo. Por isso, peçamos sempre a ação do Espírito Santo, pois ele nos ensina
e ele nos recorda as palavras e os gestos de Jesus, nos ajudando a continuar no mundo a sua missão. Observar os mandamentos de Jesus é amar. Se amamos, cumprimos o seu mandamento. E Jesus nos encoraja, nos anima, porque temos um defensor por nós, o Paráclito, o Espírito Santo, que está entre nós, ou melhor, está dentro de nós, para nos ensinar e recordar todas as suas palavras. Dirijamo-nos ao Pai Eterno com o coração agradecido e façamos a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir estas palavras de Teu Filho Jesus, que nos encoraja a olhar para a frente com esperança. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos sempre sensíveis ao Espírito Santo Paráclito, para que sempre guiados e conduzidos por Ele, realizemos no mundo a missão que Tu confiaste à Tua Igreja por meio de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ter um coração cheio de entusiasmo para realizar bem a missão que Cristo nos confiou. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.